Você sente que a sua mente não para, como se você estivesse correndo, só que sem sair do lugar? Esse é um dos sintomas que são silenciosos da ansiedade. E hoje aqui nesse vídeo eu quero ensinar você a reconhecê-la, a poder tratá-la e o melhor, retomar o controle da sua vida. Vamos lá. Primeiro eu quero dizer que a ansiedade, ela faz a gente se sentir muito sozinho, muito isolado. Só que você não está sozinho. Eu tô aqui porque eu quero entender melhor como ela age na sua vida. Melhor que isso, escreve aqui nos comentários, por favor. Como a ansiedade afeta o seu dia a dia, a sua vida. Eu quero saber se eu tô no caminho certo para poder ajudar você. E aqui nesse vídeo nós vamos entender um pouco melhor como funciona o mecanismo dela na nossa mente, no nosso corpo e de fato parar de sofrer aí os malefícios que ela proporciona na nossa vida. Em um momento de ansiedade, o nosso cérebro ele é inundado por um hormônio chamado cortisol. Ele está diretamente ligado ao estresse. Porque a partir do momento que nós temos essa descarga de hormônio dentro da nossa cabeça, é como se o nosso cérebro ligasse uma sirene de alerta e eu vou te contar uma coisa que pouca gente fala. A ansiedade, ela não é só mental, ela acaba afetando o nosso corpo também. A gente percebe que os nossos músculos, eles se enrijecem, as nossas mãos, elas começam a suar. E se você está se reconhecendo em algum desses sintomas, esse vídeo vai ser muito bom para você, porque é a partir de hoje que você vai dominar essa sensação, essa péssima sensação e começar a ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila e de fato prosperar, né, em todas as áreas. Eu falo prosperar porque a ansiedade, ela afeta diretamente a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Vamos supor, na vida pessoal, vamos supor que nós temos ali um momento que nós vamos conversar sobre os nossos relacionamentos e a gente começa a pensar naquilo, aí a gente começa a adiar, a gente não conversa e aí a gente começa a passar por todas as etapas da vida que fazem a gente sofrer, fazem a gente não olhar para nós. E aí a gente começa a evitar conversas difíceis por conta da ansiedade. É como se a sua mente, ela começasse a pensar em situações hipotéticas. E essas situações hipotéticas começam a ter outros cilinhos, que são outras situações hipotéticas. Daqui a pouco você tá na casa da sua tia, em Piracicaba, no interior de São Paulo, e você nem sabe o porquê, mentalmente falando, por que você chegou lá? A gente não sabe nem do início, porque é como se um problema se proliferasse para outro problema, que se proliferasse com outros problemas, e isso é um ciclo que não para. Então, é muito complicado. E quando você vê, já se passaram horas naquele ciclo, naquele limbo de sofrimento. Quem tem ansiedade vai saber exatamente o que eu tô falando aqui. E na nossa vida profissional. Eu falo da nossa vida profissional porque pensa comigo. No dia seguinte você vai ter que ter uma conversa importante com seu chefe, ou fazer uma apresentação, ou conversar com o público, caso você seja uma pessoa mais tímida, e aí você se deita e começa a pensar naquela situação. E começa a pensar, daqui a pouco você começa a visualizar tudo que pode acontecer de ruim. E aí já se passaram 8 horas, você precisa levantar para ir trabalhar, no dia seguinte você está extremamente cansado, você está mentalmente sobrecarregado e cheio de cortisol. Lembra que eu falei que é o hormônio do estresse? É aquele hormônio que deixa a gente alerta, e faz a gente ter muitas vezes medo para poder reagir em algum momento da nossa vida. E como não existe um perigo iminente físico, não tem nada correndo atrás de nós, um bicho, um animal, ou então um carro vindo na nossa direção, e aí a gente precisa tomar uma atitude, precisa correr, entendeu? Como isso não está acontecendo, toda a descarga fica mantida dentro do nosso corpo, e aquilo dá um esgotamento físico, mental, a estafa que faz a gente ficar extremamente mal-humorado no dia seguinte, a gente não sabe o porquê. E na verdade, nós estamos falando de ansiedade. E afinal de contas, o que é ansiedade e como ela se manifesta? Vamos lá. O que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo a situações de perigo ou estresse. Porém,
Quando ela se torna constante e desproporcional, pode impactar severamente a nossa qualidade de vida. Se você tem ansiedade, você está se identificando com certeza sobre tudo que eu estou falando aqui e ainda mais alguns outros sintomas. Vamos lá, quais são esses sintomas? Vamos lá, para os sintomas físicos. Existe um aumento da frequência cardíaca. A respiração ela fica curta e acelerada. Acaba tendo uma sudorese excessiva. A gente começa a suar, as costas, as axilas, as mãos, principalmente. Existe aquela tensão muscular, o enrijecimento dos nossos músculos e aquela sensação de tontura, ou então até desmaio, né? Se existe ali uma crise muito forte, a pessoa pode até desmaiar. Por isso que a gente não pode deixar de tratar a ansiedade. E aqui eu vou falar sobre os sintomas emocionais também. Aqui nós temos pensamentos acelerados e incontroláveis. Lembra que eu disse lá atrás, falando sobre aquela sensação de pensar em um problema, esse problema gera outros problemas, que geram outros problemas, e daqui a pouco a gente tá num turbilhão de pensamentos demandando muita energia, e o cortisol aqui, ó, comendo solto na nossa cabeça. Preocupações excessivas, muitas vezes sem um motivo muito claro. É claro que existem momentos da nossa vida que, com certeza, a gente vai ficar ali com uma certa tensão, uma certa ansiedade, porque isso é natural do nosso corpo. E é importante até que a gente tenha para poder se preparar de alguma forma. Só que quando ela é desproporcional, como eu falei anteriormente, isso acaba afetando o nosso comportamento durante o dia. E é péssimo. Além de uma sensação de pânico iminente. Só que isso pode acontecer com você sentado dentro do metrô, isso pode acontecer com você sentado dentro de um ônibus, e não existe um perigo iminente que tá para acontecer. Só que a descarga hormonal acontece. E é péssimo. Porque você acaba se sentindo extremamente pressionado com uma crise de pânico e uma ansiedade absurda, além da irritabilidade constante. Geralmente acontece durante a crise e também no pós. Esse pós, para quem tem uma crise muito forte, pode demorar um dia, 2 dias, porque lembra, nosso cérebro tá cansado, ele não teve uma boa noite de descanso, e isso acaba trazendo para nós consequências de uma crise de ansiedade. E aí alguém chega para falar algo pequenininho e a gente fica extremamente nervoso, parece que é a cereja do bolo, a gota no copo d'água que precisava para poder estourar, para poder derramar, sabe? E a dificuldade de concentração. Pensa, se a pessoa teve uma crise de ansiedade, ela tá nervosa, ela não tá bem, ela tá pensando em tantas outras coisas, porque uma crise ela não necessariamente acontece de uma vez. Pode ser um acúmulo de preocupações, um acúmulo, e aí vai chegando um certo momento que aquilo estoura e a pessoa não aguenta. E aí acontece essa dificuldade de concentração. É para fazer uma planilha, a pessoa não tá ali. Ela não tá preparada mentalmente e emocionalmente para poder cuidar daquilo, sabe? Então, é complicado. Você lembra quando eu falei que a ansiedade ela afeta a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional? Um outro ponto que eu me lembrei agora para falar da vida pessoal, isso afeta tanto o nosso senso de julgamento. É uma sensação de que nós não somos suficientes. Lembra quando eu falei que a ansiedade ela também afeta a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional? Aqui eu queria dizer para você algo que eu me lembrei. Na nossa vida pessoal, quando a gente tem crises de ansiedade, o que que acontece? A nossa vida social, ela acaba ficando afetada, porque nós vamos querer buscar o isolamento. Como eu tô estressado, como eu tô cansado, eu não quero passar por outra crise em um momento onde tem um monte de gente perto. O que que eu faço? Eu me isolo. E isso é perigoso, porque se você está doente, você está precisando de ajuda e você está isolado, como que você vai conseguir se comunicar com alguém ou então outras pessoas perceberem esse padrão de comportamento e tentar estender uma ajuda? Às vezes, se você está se sentindo dessa forma hoje, ou então no momento que você está aí assistindo esse vídeo, entenda, é muito melhor que nós nos aproximemos de uma rede de apoio que possa nos estender a mão.
tá? Isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente pode conversar através de uma terapia, de vídeos que podem trazer para nós algum tipo de ferramenta, que eu vou passar daqui a pouco para vocês, uma que eu gosto e me ajuda bastante, que é de respiração. Você puxa o ar, você inspira por 4 segundos, você segura o ar por 7 segundos e você expira durante 8 segundos. Isso vai trazer para nós uma sensação do aqui e do agora. Existem diversos exercícios que você pode fazer, como ir no banheiro, jogar uma água gelada no seu rosto. Isso vai trazer uma sensação de presente. E aqui vai uma dica muito boa, muito importante. Para quem ainda não conhece, existe algo chamado Mindfulness, que é o exercício, é uma meditação para fazer você se sentir presente, aqui e agora. Você fecha seus olhos, você se concentra na sua respiração e começa a sentir primeiro a planta dos pés, em seguida você leva a atenção para o seu tornozelo, daqui a pouco você sobe para o joelho, você sente o seu glúteo sentado, você sobe a atenção para sua coluna, endireita a coluna, ombros para trás e respira. Pesquisa aqui no YouTube. Tem diversos exercícios de mindfulness, vários vídeos trazendo esse tipo de meditação que com certeza não apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sem dúvidas. É dessa forma que você vai conseguir identificar que você está no meio de uma crise e você vai conseguir tratar esse momento através da ferramenta que você tem na mão, seja a respiração, seja uma meditação de alguns minutos, ou então lavar o rosto, e é assim que você vai conseguir retomar o controle da sua vida, identificando que você está em um momento de crise. Em seguida, tratando do seu emocional, do seu mental, entendendo o que está acontecendo dentro de você e em seguida retomando as rédeas da situação, tá bom? E tudo que eu falei aqui, de forma alguma, substitui o acompanhamento através de uma terapia, da leitura de um livro, principalmente, que eu gosto demais, porque a partir do momento que a gente entende o que acontece no nosso corpo, a gente consegue tomar as medidas para poder amenizar os malefícios desse processo. Outro exemplo, exercício físico. Quando você corre, existe uma descarga de dopamina. Quando você corre, faz um exercício, você joga um futebol, você joga um vôlei, quando você pratica algum tipo de esporte, existe uma descarga hormonal de hormônios que fazem a gente se sentir bem, se sentir felizes. Um exemplo é quando você não quer ir para academia. E você tá desmotivado, cansado, você vai para academia. Quando você termina seus exercícios, vem aquela sensação: nossa, ainda bem que eu vim, sabe? Nossa, eu não queria ter vindo, mas ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz o meu exercício. É essa sensação que inunda nosso corpo de tranquilidade, de paz, e tudo isso é hormonal. Então, se você tem ansiedade, vai atrás de tratamento. Muitas das vezes, se for o último caso, vai para medicação, mas de verdade, tenta fazer de uma forma mais natural. É assim que você vai conseguir manter sua vida um pouco mais controlada, mais no seu controle, eu me refiro, mais tranquila. E você vai parar de deixar a ansiedade, esse medo de julgamento, de não merecimento, dominar você e o seu corpo. E, por consequência, as suas decisões. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aqui do tema, tenha pego diversas dicas. E se eu te ajudei, se eu contribuí de alguma forma, eu peço, por favor, se inscreva aqui no canal. Isso vai me ajudar. Dá um like aqui, compartilha com alguém que tem ansiedade e que vai gostar de consumir esse conteúdo assim como você que está aqui. Então, muito obrigado. Meu nome é Matheus Lima. De uma alma narrativa para outra. Até o próximo.